a Deus. Pega a sua Bíblia, amado, e abra no livro aos Hebreus, capítulo 6, Hebreus 6, verso 12. O tema dessa ministração é construindo uma nova história. Quantos creem em uma nova história de Deus na tua vida? Você sabe que esse é o tema desse ano para a nossa igreja, né? Todo ano a gente dá um nome ao ano, e esse ano é uma nova história. Diga amém. E eu acho que é muito oportuno, porque depois de tanta luta, né, que agora que nós estamos, ainda tem a questão dessa máscara, eu sei que alguns aqui estão sem, mas já está praticamente liberado, e enfim, né? E eu creio que é tempo de uma grande colheita, uma grande abundância para todos nós. Diga glória a Deus. E eu quero ministrar essa palavra. Eu já ministrei essa palavra, não lembro quando. Foi antes, né, do ano virar. E eu quero estar falando sobre esse assunto, porque, inclusive, né, eu pus aqui construindo, porque na minha visão é uma construção. É como uma construção, precisa de N elementos para você chegar a uma, né, completar, concluir, amém? E essa nova história, que é dentro do projeto de vida de 2021, 2022, né? Também eu entendo como uma construção, amém? E aí a gente precisa estar atento à palavra de Deus, que é o nosso norteador, né? Que é o nosso guia maior, é a palavra de Deus, para que isso se concretize na nossa vida, amém? Então vamos ler aqui e depois vamos refletir. Hebreus 6:12. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas, amém? Abençoado seja a leitura em cada coração. Sente-se, por favor. Eu, particularmente, irmãos, eu amo a palavra de Deus. A palavra de Deus mudou a minha vida, mudou a minha história completamente. E infelizmente, às vezes, percebe-se tamanha importância, porém as pessoas não dão o devido valor. Nós temos acesso à palavra de Deus. Hoje, celular, né? Hoje é mais simples ainda, porque, né, estudos, inclusive, eu particularmente, irmão, hoje uso só a internet, basicamente hoje. Eu tinha 4, 5 bíblias de estudo, todas diferentes. Aí às vezes eu ia fazer um estudo, pegava de uma, pegava de outra, porque uma tem um determinado, a outra tem outro conteúdo. Só que hoje, irmão, você tem todas as Bíblias, todas as versões à sua disposição no celular, né? Estudos, o que você quiser saber, bota no Google que ele vai te levar. Então nós temos acesso, porém percebe-se ainda que as pessoas não dão devido valor à palavra de Deus, querido. Eu hoje sou o que eu sou devido à palavra de Deus. Diga amém. Então, essa construção, ela precisa ser algo da nossa entendimento, né? Como o apóstolo Paulo diz, temos que oferecer a Deus um culto racional, né? Porque às vezes é mais oba-oba, entendeu? Isso não é um culto racional. O culto racional é oferecer a Deus o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. E aqui o texto, ele nos dá uma instrução, ele nos dá uma direção. O escritor aos Hebreus, ele inicia-se dizendo: para que vos não façais negligentes. A Bíblia, por muitos textos, ela nos fala, nos orienta que a gente seja diligente e não negligente. A negligência, na minha visão, ela está associada com a
falta de valor exatamente o conhecimento de Deus. Vivemos em um mundo, irmão, que é repleto, e hoje muito mais, né, de coisas que se opõem a Deus, aos valores de Deus. E às vezes uma pessoa mal instruída, uma pessoa com um conhecimento limitado, é como a própria Bíblia descreve, é como uma onda que é levada pelo vento. É aquela pessoa que não tem uma constância, não é constante. É uma pessoa que uma hora está no auge, outra hora está quase morrendo. Diga misericórdia. Isso para mim não é outra coisa senão a ausência do conhecimento de Deus. É fato que conhecer a Deus, nenhum de nós aqui na terra nunca vai conseguir ter o conhecimento total de Deus. Não tem como. Porém, nós temos que nos esforçar, querido, diga glória a Deus, dentro das nossas limitações, dentro das nossas debilidades mesmo, dificuldades, mas nós temos que nos esforçar. Eu entendo que Deus, Ele olha para nós, diga amém, e Ele vê a nossa negligência muitas vezes, ou a nossa diligência. Tem uma passagem no livro de Oséias que diz: o meu povo perece, sofre por falta de conhecimento. Hoje é a noite da ceia, amém? E a ceia nos reporta para o preço que Jesus pagou, diga amém. E o principal foco de Cristo aqui na terra não foi curar, não foi libertar, foi não, irmão, foi ensinar. Porque uma pessoa que não busca o conhecimento de Deus, ela pode receber uma cura, pode, pela fé dela ela pode, mas se ela não tem, não busca, fatalmente essa pessoa vai ser levada pelo vento. Tem uma passagem também que eu acho interessante no livro de João capítulo 3, que diz: a luz veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. Irmão, luz é conhecimento, diga, luz é conhecimento, e trevas, ignorância. Eles preferiram a ignorância, e isso é uma negligência. Tem pessoas que querem tantas coisas na vida, mas, irmão, não tem coragem, sei lá, não tem zelo, no nosso caso aqui, com a palavra de Deus. Nós temos que a cada dia na nossa vida buscar mais e mais o conhecimento de Deus. Hoje pela manhã eu estava lendo um texto que fala de um encontro que Jesus teve com uma mulher. João capítulo 4, João capítulo 4, que é um dos encontros mais tremendos que eu acho na Bíblia, irmão. Tão rico, tão poderoso. E Jesus, ele estava fisicamente cansado, e aí ele, sei lá, se aproximou de um tanque, de um poço, que era conhecido como o Poço de Jacó. Ia para Samaria, pelo menos ia passar, porque ele estava indo para a região da Galileia, e o caminho mais curto da Judéia para a Galileia era passando por Samaria. A maioria dos judeus não passava por lá, preferiu dar uma volta, tinha que passar o Jordão, mas não passava em Samaria. Jesus, irmão, era diferente, e ele ia passar por Samaria. E aí ele se aproximou do tanque lá do poço, e era mais ou menos meio-dia, né? E uma mulher se aproximou também. E a mulher, que representa a humanidade, porque as pessoas na humanidade de uma forma geral, né, que não tem o conhecimento de Deus, só foca nas coisas materiais, físicas, não para as coisas espirituais. E essa mulher, ela estava ela ia pegar água, e quando ela se aproximou, Jesus, com sede, ele disse: pega água para mim, me dá água para beber. Aí, mesmo na hora que o Ares,
Botou água para mim. Eu vou beber. E ela se admirou, porque ela disse: como você fala comigo, eu sendo samaritana e você um judeu? E aí Jesus, ele iniciou na verdade esse diálogo, né? Usou uma coisa que é normal para ela, necessidade material. Ele não iniciou com algo espiritual, ele iniciou com uma coisa que para ela é uma coisa normal, necessidade material, física. Quero beber água. Ela: mas como? E aí Jesus disse: se tu soubesse o que te pede, tu pediria água e eu te daria água viva. E ela disse: quer dizer que você é maior do que o meu pai Jacó, que fez esse poço? A partir daí Jesus começou a trazer coisas espirituais para ela. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nesse diálogo eu vejo exatamente essa questão do conhecimento. Uma pessoa religiosa, porque o que eu percebo nesse diálogo de Jesus com essa mulher, ela era uma pessoa religiosa, mas ela não tinha o conhecimento de Deus. Não tinha. Mas ela argumentou com Jesus, e teve um momento em que ela disse: olha, mas onde é que se deve adorar? No Monte Gerizim ou em Jerusalém? E Jesus disse: até aqui eles estão certos, é em Jerusalém mesmo, mas vai chegar o dia em que o Pai procurará os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorarão em espírito e em verdade. Nem Jerusalém, nem no Monte Gerizim, não. Ele quer os verdadeiros adoradores. Diga glória a Deus. Jesus quebrou ela quando, no argumento dela, Jesus disse assim para ela: olha, você quer conhecer da água que eu estou falando? Então faz o seguinte: traz o teu marido aqui. E aí ela foi verdadeira e disse: eu não tenho marido. E aí Jesus disse: disseste bem, disseste a verdade, tu não tens marido, tu já teve 5, e o que tu tens hoje não é teu marido. Aí a partir daí ele quebrou ela, porque aí ela viu e disse: tu é profeta. E eu sou. E ali ele foi e levou ela para o âmbito espiritual. Diga glória a Deus. Sabe, as pessoas sem o conhecimento de Deus, irmão, elas querem resolver as coisas dela do jeito delas. Por isso que a gente tem que buscar. Por isso que a palavra de Deus no livro de Oséias diz que o povo é destruído por falta do conhecimento. Não é o diabo que destrói o povo de Deus, não é. O diabo não tem mais poder sobre você. Porém, é a falta do conhecimento. É andar na escuridão, nas trevas. O diabo é um ser das trevas. Nas trevas ele sabe trabalhar. E o texto é tão forte lá no João, que eu comecei falando, que o povo preferiu as trevas. Às vezes quando você é negligente com a palavra, em um certo sentido, você está ali dizendo no mundo espiritual: eu prefiro as trevas. Vocês estão entendendo? Você está negligenciando a luz, que é a palavra. O salmista disse: luz para os meus pés é a tua palavra, e lâmpada para o meu caminho. Ou lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, né? Quantos estão entendendo? Ah, pastor, irmão, não tem desculpa. Nós temos que ter zelo, amor pela palavra. Nós temos que buscar cada dia o conhecimento. É uma busca, diga amém. Não é algo que vem fácil não, irmão. Às vezes você vê uma pessoa ministrando, falando versículo. Tem uns que tem uma mente brilhante para gravar versículo. Eu não sou muito bom para isso não. Mas eu me lembro de Jesus. Quando o diabo tentou Jesus: tu é o filho de Deus mesmo? Ordena que essas pedras se transformem em pão e sacia a tua fome. E Jesus disse, Deuteronômio 16, 25, foi? Não, ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Conhecimento estava no coração dele.
Diga amém. Então nós temos que estar, a cada dia, a palavra tem que estar, é por isso que tem que ler todo dia. Aí eu ralei tantas vezes esse texto de João capítulo 4, e eu li hoje e já algo foi gerado em mim, quando estão entendendo? Todo dia é luz. E aí você não vai ser negligente. Tem gente que é tão negligente que a religiosidade nos incentiva a nem ler a Bíblia. Bota ela aberta dentro da tua casa, no Salmo 90, que ele vai espantar todo espírito maligno. Espírito não respeita isso não, filho. Demônio não respeita isso não. A verdade é que isso aqui é um livro. É um livro. Tem gente que quer endeusar a Bíblia. Pode, é a Bíblia. Isso é um livro. Agora vai fazer toda a diferença quando você começar a meditar nesse livro. Quantos estão entendendo? Guardo a tua palavra em meu coração, Salmo 119, para não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra tem que estar e não aberta lá na minha casa. Não é nem um patuá, não é nem uma carranca. Quantos estão entendendo? E hoje, como eu falo, irmão, pelo amor de Deus, isso aqui é muito bom. Eu faço um estudo bíblico, eu faço o que eu quero aqui, eu encontro, faço, acesso. E às vezes a pessoa passa o dia, fala com todo mundo, fala com meio mundo, até com gente de outro país, mas não para falar com o Pai, para meditar na palavra dele. Quantos estão entendendo? E isso é o quê? Isso é o quê? Negligente. Prefere as trevas do que a luz. Vai tropeçar, fatalmente vai cair. Tem que amar a luz, tem que amar a palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus e aplauda bem forte o Senhor. Vai construir uma nova história, vai, porque Deus é um Deus de novidade. Mas para isso, não seja negligente. Provérbios capítulo 2, ele diz que nós temos que procurar o conhecimento como tesouro escondido. Procurar. Se eu dissesse para você, tive uma revelação de Deus aqui, e na casa do Amauri, ou de qualquer um de vocês, tem um tesouro lá, embaixo, lá no chão. Quem ia caçar esse tesouro até encontrar? Revelação, irmão, de Deus. Ninguém. Vocês são preguiçosos, hein, irmão? Irmão, eu ia comprar picareta, eu ia comprar, ia contratar umas 2 pessoas. Irmão, quebra tudo, até encontrar. Não está aqui? Vamos encontrar esse negócio. Esforço, irmão. Tem gente que é tão preguiçoso que não quer, não, deixa lá mesmo. Deixa quieto. E se não tiver, meu irmão, Deus está falando que tem. Deus está dizendo que dá o conhecimento, mas você tem que procurar. Quantos estão entendendo? Por isso que às vezes é muita. Tem gente que diz, pastor, a Bíblia é muita coisa. É muita coisa, pastor. Meu filho, quem aqui já comeu um elefante de uma vez? Ninguém consegue. Agora, se você fatiar o elefante todinho e botar no freezer, uns 3 anos tu come ele todinho, né? Fatia, mas lê todo dia. Quantos estão entendendo? Por quê? Porque, irmãos, maioria dos nossos sofrimentos, entenda, conhecimento aplicado. Porque um conhecimento que não se aplica é inútil. E a palavra é o conhecimento que a gente tem que aplicar à nossa vida para a gente ter o resultado. Quantos entendem, diga amém e aplauda ao Senhor.
Outra coisa aqui que o texto nos dá, nos diz, é que devemos não ser negligentes, mas imitadores dos que pela fé. Diga fé. Diga de novo. Tenha fé para dizer fé. Fé. Irmãos, fé, dependendo do que você quer construir, fazer, vai demandar mais fé. Quanto maior for os teus objetivos, maior for os teus projetos, mais fé você precisa ter. Porque a fé, segundo a própria Bíblia, é o fundamento, é base, é o que sustenta. Então, se você, está com a fé pequena, a Bíblia nos ensina qual é o caminho. A fé vem pelo quê? E ouvir o quê? Pois está precisando ler mais a palavra de Deus, porque a fé vem através da palavra. Quanto mais você se debruça na palavra, a sua fé é acrescida. No meio dessa pandemia toda aí, eu via crente com síndrome de pânico. Estou menosprezando essa pessoa, mas sinceramente, irmão, para mim isso é fé. Vou dizer que não tem, porque fé tem, mas está menor do que um grão de mostarda. Porque a Bíblia diz que se for do tamanho do grão de mostarda, é capaz de mover um monte. Essa daí é quase inexistente. Olhando para a circunstância, eu tossi, meu Deus, será que eu peguei? Vou morrer. Que é isso, meu irmão? Deus está contigo. Ele tem promessa para a tua vida. Quantos estão entendendo? Eu entendo que ninguém pode morrer sem a promessa se cumprir. Então nós temos que cada dia alimentar a nossa fé, e é através da palavra. Deixa de ver mais a internet, vai olhar e ler a palavra. Bota o áudio, que agora tem esses aplicativos, que tem até áudio. As pessoas mais preguiçosas aí, ligam o áudio e ficam ouvindo a palavra. Capítulo 7, versículo tal, assim diz o Senhor. E lá se vai. Louvor, muitos dos louvores é a palavra, que alimenta a nossa fé. Quantos estão entendendo? E ele está dizendo aqui que não seja negligente, mas que seja imitador da fé. Não tem que se imitar tudo, não. Imita a fé. Davi, por exemplo. Davi foi uma pessoa fantástica. Mas nós sabemos o que Davi fez, do vacilo, do erro que ele cometeu. Está na Bíblia. Eu não vou imitar isso de Davi, isso é burrice. Quantos estão entendendo? Agora a fé de Davi, irmão, o cara chegar diante de um cara quase 3 metros de altura, cheio de equipamento, o exército todo de Israel dobrou, não quis enfrentar, e um menino chegar, quem é esse cara? Quem é esse circunciso? Eu vou acabar com ele. Mas Davi não estava confiado nele, ele estava confiado no Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, que é o teu Deus, que é o meu Deus e que não mudou. É isso que faz a diferença. E uma pessoa que a mente dela não é exercitada na palavra, na refletir em comunhão com Deus, ela é igual a mulher, é igual o Pedro, que ainda não tinha nascido de novo, e Jesus mandou: vem Pedro, sai do barco e vem. Ele usou fé. Você vem me dizer que o cara sair de um barco numa tempestade e andar sobre a água, mas foi Jesus que mandou, mas também tinha a fé dele naquilo que Jesus falou. Só que aí o que aconteceu com ele? Olhou para a circunstância, começou a olhar para o vento soprando nele aqui, as águas agitadas. Ele disse: que loucura, eu estou andando. Afundou. E aí clamou por Jesus. Nem precisava clamar, Jesus estava perto. Mas a falta de fé, e muitas vezes nós somos pegos nisso, a gente pensa que ele está distante. Irmão, ele nunca vai estar
distante de você e de mim. Ele disse que sempre estaria conosco. Se passares pelas águas, pode até passar, mas a minha mão vai te sustentar. Aplauda a Ele. O justo vive pela fé, não é pelo que ele vê. A gente vai, irmão, no centro, nós temos comércio lá no centro. Eu sempre estou motivando os donos lá, o pessoal que tem um contato, né? Porque toda vez o discurso é o mesmo, irmão. Está muito ruim, rapaz, está muito ruim. Eu digo, vai melhorar em nome de Jesus, rapaz. Ele, rapaz, eu sei não, eu acho que eu vou fechar. Vai não, vai melhorar em nome de Jesus. A pessoa começa, irmão, aí ó, acabou. Tá difícil para todo mundo. Amém? Mas nós temos um Deus que disse que é o nosso provedor. E Ele provê para aquele que crê. Ele não jamais vai prover para quem não crê. Você sabe que uma das maiores indignação de Deus não é nem o pecado não, em si. Mas uma das maiores indignações de Deus é você não acreditar naquilo que Ele diz. Então, temos que imitar a fé de Abraão, de Josué, de Davi, a fé. Abraão vacilou, Moisés vacilou, Josué vacilou, Davi vacilou, todos eles erraram, irmão, senão Jesus nem precisava ter vindo. Mas nenhum deles conseguiu. Jesus teve que deixar a glória e se fazer ser humano como a gente, para poder reconquistar o que o homem perdeu. Então, seja uma pessoa, eu entendo que uma pessoa de fé geralmente é uma pessoa positiva, mesmo nas circunstâncias difíceis. Às vezes a nossa linguagem denuncia, às vezes a nossa linguagem nos denuncia, porque a gente diz que tem fé, que a gente acredita, mas a nossa linguagem denuncia a gente. Quantos estão entendendo? Então fique atento ao que você anda falando. Fique atento. Não é ser uma pessoa que vai ignorar a realidade, não estou dizendo isso não. Mas eu ando pela fé, então quem anda pela fé tem certeza daquilo que ele espera. Aplauda ao Senhor. Davi, só para encerrar essa parte da fé, quando foi enfrentar o Golias, ele usou dois elementos da nossa mente que a gente tem que aprender a usar. Primeiro, memória. Diga comigo, memória. A Bíblia nos ensina: trago à minha memória o que me dá esperança. Tem gente que fica visitando o passado, a sua memória, em momentos de perda, de sei lá, entendeu? E aí começa a se entristecer no presente e anular o futuro. Eu só trago o que me dá esperança, irmão. Não gosto de trazer nada para a minha memória o que me dá tristeza, que traz para baixo, hipótese nenhuma. Tá? Então, Davi usou a memória dele para ali visitar, quando ele foi falar com Saul, que o Saul não queria liberar ele. Era um rapaz, como é que vai enfrentar um homem desse aí, experimentado em guerra, matou tanta gente, tu vai ser só nada na frente dele. E Davi, peraí, deixa eu falar. Quando eu pastoreava as ovelhas do meu pai, um dia um leão abocanhou uma das ovelhas do meu pai, e eu fui lá com as minhas próprias mãos, e eu peguei ele pela juba e tirei a ovelha da boca dele e matei o leão. Matei o leão e matei também o urso. E não vai ser diferente com esse circunciso aí não. Ele usou a memória para visitar o agir de Deus na vida dele. Quantos estão entendendo? Quantos aqui já receberam muitas bênçãos de Deus? Você tem testemunho para contar? Quem tem? Eu desconheço uma pessoa que realmente se converte e não tem testemunho para contar. Eu desconheço, porque Deus é real. E ele usou também, irmão, diga comigo, imaginação. Diga de novo,
imaginação. Memória e imaginação. Imaginação é algo do futuro. Quando ele usou a imaginação dele, ele já via o Golias caído no chão, e ele ia arrancar a cabeça dele para motivar o povo de Israel. Era o que ele visualizou. Ele usou a imaginação, que está relacionada com a fé. Diga amém. Está relacionado com a fé. Pela fé e paciência. Olhe para o seu irmão e diga: tenha paciência comigo. Ô irmãos, meu temperamento, a psicologia diz que eu sou sanguíneo. Sanguíneo geralmente é uma pessoa acelerada. Eu sou muito acelerado. Eu sou, irmão, tem vezes que, por exemplo, para mim andar com a pastora na rua, assim, andar com ela, eu tenho que segurar minhas pernas, porque até o meu andar é acelerado. Minha filha nem gosta de andar comigo no centro. Ela diz: não, pai, o senhor anda quase correndo. Não dá não. Eu tento controlar, mas é o meu jeito. Eu sou acelerado. Imagine para mim, quando eu me converti, essa pessoa acelerada, essa pessoa, sabe, ter que encontrar um equilíbrio e se tornar uma pessoa também paciente. Pois Deus faz. Diga glória a Deus. E a paciência, irmão, é fundamental. Na paciência nós exercitamos a nossa fé e o nosso próprio cristianismo. A Bíblia nos ensina, inclusive, se você não é paciente, cuidado. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que o amor é paciente, ou seja, Deus é paciente. Então você diz que tem Deus e é impaciente, é uma coisa errada. Então a paciência é fundamental. Todo conquistador, toda pessoa vitoriosa, se você ouvir o histórico dessa pessoa, você vai com certeza identificar a paciência como um dos pilares dessa pessoa. Saber esperar. O que é que a Bíblia nos ensina? Esperei com... Ele está falando de algo que aconteceu na vida dele. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou. Ele ouviu o meu clamor e se inclinou para mim, ou seja, me abençoou. Diga glória a Deus. Tem outra passagem que fala, irmão, em Isaías 40, 31, né? Aqueles que esperam. Quem é que espera? Quem é paciente. Já viu um apressado esperar? Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quando saem mais fortalecidos aí desse período de pandemia, de sei lá, o mundo vai se acabar, vai nada, meu irmão. Ainda tem muita coisa para Deus fazer na tua vida e na minha. Aplauda ao Senhor. Aqueles que esperam em Deus renovam as suas forças. Você vai ter aí a unção de Abraão, meu irmão. A unção de Caleb. Cabra com 85 anos de idade. Chegar para o Josué e disse: olha, Josué, faz 40 anos, né? Que Moisés, servo do Senhor, me prometeu que me daria uma terra como herança. Fazem 45 anos. E eu sou o mesmo homem. Eita, irmão, eu recebo esse manto. Eu sou o mesmo, para entrar e para sair. E eu quero aquilo que me foi prometido. 45 anos esperando, irmão. Mas percebe-se que a palavra se cumpriu na vida dele. Ele se sentia, óbvio que ele não era literalmente, mas ele se sentia um homem renovado e pronto para enfrentar qualquer obstáculo, para tomar posse daquilo que era dele. Quantos recebem? Aplauda bem forte o Senhor. Renovarão as suas forças, subirão alto como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você vai estar sempre
com ânimo. Quem recebe? Que venha mais desafio, porque eu estou diante de pessoas preparadas em Deus para vencer qualquer obstáculo. Diga glória a Deus e aplauda mais uma vez o Senhor. Paciência. Irmão, casal. Fiz 29 anos de casado. Que venham mais 29. Eu vou lhes dizer, irmão, eu sou sincero. Se Deus não me alcança, eu não tenho dúvida, eu não estaria mais casado. Porque se uma coisa que eu não tinha era paciência. Não é que a minha esposa seja complicada, eu acho que eu sou. E eu tenho que ser paciente, porque eu chateio tanto que eu tenho que ser paciente. Para entender, inclusive, a chateação do outro. É justo. Paciência. Se você quer ter um relacionamento legal e longânimo, porque a proposta de Deus é até o quê? Até o quê? Que a morte nos separe. Não é verdade? Então, se você não for paciente, não tem condição não. Olhe para o seu cônjuge. O seu cônjuge, pelo amor de Deus, não. É muita paciência, é ou não é? É muita paciência, mas é bom. A gente é experiência, diga experiência. Você vai tendo experiências. Diga glória a Deus. Então, irmãos, paciência. É duas coisas principais e primárias que o casal precisa ter na vida. É beleza. Nem que seja pela fé, diga amém. E paciência. Quando tiver tudo bem, beleza. E se não tiver, paciência. É até que a morte o separe. É, pode ter certeza. Então, ele diz: aqueles que forem imitar a fé e a paciência, vão alcançar a promessa do Senhor. Diga amém. Quando eu falo construção, quando você define o seu projeto dentro daquilo que é orientado, que é uma nova história. Mas se você, irmão, não vamos se iludir, se a gente não colocar em prática a palavra de Deus na nossa vida, é uma ilusão, irmão. É ilusão. Quantos estão entendendo? Mas eu creio que nós vamos nos submeter a Deus. Estamos aí próximo do encontro restauração, muita cura. Diga amém para todos nós. E nós vamos a cada dia de glória em glória, de vitória em vitória, alcançar tudo que o Senhor tem para nós. Aplauda bem forte a Ele. Ele não poupou nem o filho dele por você, irmão. Certamente Ele vai fazer tudo por nós. Diga amém. Então, esta palavra que eu quero deixar nessa noite. Nós vamos agora servir a ceia. Amém. E é como eu falei, né? Essa palavra eu ministrei, eu não lembro quando, mas foi antes da virada do ano. E esse tema, né? Eu quero estar periodicamente assim, né? Falando sobre ele, para que você tenha, visualizar e não sair do seu coração. Porque você senão vai olhar para a circunstância. Mas se você está alimentando a sua mente com isso, certamente você não vai olhar para a circunstância. Você vai certamente olhar com fé e certamente você vai colher os frutos da sua fé. Amém? Glória a Deus.